Aproximadamente todos os dias, cerca de 2.400 milhões de xícaras de café são consumidas em todo o planeta. Para satisfazer essa grande necessidade, milhões de trabalhadores colhem toneladas de grãos de café. Mas como é que se fabricam 175 mil frascos de café diariamente? Fomos à fábrica da Nescafé para descobrir o processo de produção de um dos produtos mais populares do mundo. O café ocupa o segundo lugar entre as bebidas mais consumidas globalmente, depois da água. Acredita-se que o café foi descoberto por um pastor, que percebeu que suas cabras ficavam mais ativas ao comer certos grãos. A história do cultivo do café remonta a mais de 1000 anos, e hoje é cultivado em mais de 60 países. Iniciemos! A Nestlé obtém seus grãos de café de qualidade premium das principais regiões produtoras do mundo, incluindo fazendas no Brasil e no Vietnã, conhecidas pela qualidade excepcional. As plantas de café florescem primeiro com delicadas flores brancas, numa fase efêmera que dura apenas alguns dias. Nos 6 a 9 meses seguintes, essas flores amadurecem e se transformam em cerejas vermelhas vibrantes, sinalizando que os grãos estão prontos. Os agricultores monitorizam atentamente as plantas, cientes de que o momento precisa ser ideal. Quando aproximadamente 95% das cerejas estão maduras e só restam algumas verdes, é o momento de fazer a colheita. Embora em algumas propriedades ainda se colham as cerejas de café manualmente, esse método é lento e caro, não sendo ideal para grandes operações. Por isso, as grandes fazendas como esta usam uma colhedora especializada, rápida e eficaz, que faz o trabalho sem suar uma gota. Enquanto a máquina passa pela planta de café, 1.500 varas vibratórias em cilindros rotativos balançam suavemente os ramos à medida que avançam. Cada vara vibra até 1000 vezes por minuto, fazendo com que as cerejas maduras caiam em bandejas com formato de peixe, embaixo de... em 2 ou 3 segundos por árvore, esta colhedora consegue colher até 60 sacos de cerejas em 5 horas, acelerando significativamente um trabalho que antes levava dias para ser feito à mão. Uma vez colhidas as cerejas maduras, a máquina utiliza correias transportadoras com lâminas para transferi-las para os silos. Essas touvas servem para armazenar as cerejas, enquanto os tratores as transportam para o moinho úmido, o que acontece entre 8 e 12 horas depois da colheita. As cerejas de café iniciam o processo de transformação no moinho úmido. Primeiro, são despejadas em uma grande touva em H que as direciona para um separador por gravidade. Um tanque de água que distingue entre cerejas maduras e as menos maduras. As cerejas mais pesadas e saborosas afundam, enquanto as imaturas flutuam e são descartadas ou utilizadas para outros fins. A partir daí, as cerejas passam por tambores giratórios cobertos com uma superfície áspera. Esses tambores pressionam suavemente as cerejas contra placas fixas, separando a polpa suculenta dos preciosos grãos de café no interior. Após o despulpado, os grãos de café mantêm uma camada viscosa chamada mucilagem. Para removê-la, são transferidos para tanques de fermentação, frequentemente revestidos com azulejos de cerâmica, onde água de montanha limpa faz sua mágica durante 12 a 24 horas. A água decompõe o mucilagem de forma natural. Este passo requer muito cuidado, pois os agricultores vigiam de perto para que os grãos não se sobrefermentem. Uma pequena falha pode impactar o sabor excepcional. Quando a fermentação suaviza o mucilagem, os grãos ficam prontos para a lavagem. O processo inicia com uma inspeção básica, mas fundamental. O agricultor examina os grãos à mão para confirmar que a superfície está bem macia. Uma vez satisfeito, mais água fresca é adicionada ao tanque de fermentação, submergindo completamente os grãos. Depois, usando uma ferramenta longa de madeira, o agricultor agita com força, esfregando a massa pegajosa. Este passo é essencial para obter a camada limpa de pergaminho que protege o grão. À medida que a água se enche de mucilagem solta, ela se torna turva, sinal claro de que o processo está funcionando. O enxágue é muitas vezes repetido, drenando a água suja e enchendo o tanque até que os grãos estejam completamente limpos. Depois de lavados, os grãos de café são colocados ao sol para secar. Em seguida, são espalhados uniformemente sobre superfícies planas, às vezes à sombra para protegê-los de mudanças repentinas de clima. Durante o dia, os agricultores utilizam rastelos para mover os grãos, assegurando que sequem uniformemente. Neste ponto, o café entra em uma máquina de descascamento, onde a camada resistente é cuidadosamente removida, revelando finalmente os vibrantes grãos de café verde em seu interior. Depois do descascamento, os grãos, que agora são conhecidos como grãos de café verde, são preparados com cuidado para serem armazenados.
Em seguida, eles são armazenados em armazéns ventilados para se manterem frescos e protegidos de pragas e umidade, até que seja hora de transportá-los para a fábrica da Nescafé. Uma vez que os sacos de grãos de café verde chegam à fábrica da Nescafé, eles são retirados dos reboques por um braço robótico especializado, equipado com uma pinça, que levanta os sacos sem esforço e os coloca sobre uma esteira transportadora extensível. Enquanto os sacos se movem na esteira, outros braços robóticos os empurram para que fiquem na posição certa. É aqui que eles adquirem seu aroma e sabor característicos. Os grãos são colocados em um tambor giratório de dupla parede, aquecido a temperaturas que variam entre 370 e 540 graus Fahrenheit. Dentro da máquina, as paletas mantêm os grãos em movimento contínuo, garantindo que sejam torrados de maneira uniforme sem se queimarem. Conforme o perfil de sabor que se deseja, o tempo de torrefação pode variar de 8 a 20 minutos. Um fato curioso é que o tempo de torrefação influencia bastante o nível de cafeína. Os torrados claros retêm mais cafeína por ficarem menos tempo no tambor. Por outro lado, os torrados escuros, que são torrados por mais tempo, contêm menos cafeína, mas oferecem sabores mais intensos. Ao final da torrefação, os grãos são despejados em uma grande bandeja de resfriamento, onde um ventilador potente sopra ar de baixo para cima, enquanto paletas giratórias os misturam. Eles permanecem ali por cerca de 5 a 10 minutos para interromper o processo de torrefação e fixar seu sabor. Depois de esfriar, os grãos são levados automaticamente a um moinho industrial que os transforma em um pó grosso, Break Time 0.7. Em seguida, esse pó é preparado como um extrato líquido de café muito concentrado, utilizando vapor e pressão, Break Time 10.7. A partir deste ponto, o extrato líquido é submetido a um dos dois métodos de secagem, Break Time, ou secagem por aspersão, onde o método de Spray Drying, o extrato líquido de café, entra em um enorme secador por aspersão. No interior, o extrato é pulverizado por um bico de alta pressão, tornando-se uma leve névoa de pequenas gotículas de café. Ao mesmo tempo, ar muito quente evapora instantaneamente a umidade dessas gotículas. O resultado são minúsculas partículas sólidas que caem no fundo, resultando em um pó fino que chamamos de café instantâneo, que está pronto para ser dissolvido na sua bebida. E neste ponto, os grãos de café secos passam pela área de embalagem. Eles são colocados em grandes sacos de armazenamento e transportados por uma esteira para encher os frascos. Conforme os frascos se movem rapidamente na linha, cada um é preenchido em menos de um segundo. Fábricas de Nescafé conseguem encher até 320 frascos por minuto ou mais, totalizando 250 mil frascos diariamente. Logo após serem preenchidos, os frascos são selados a vácuo para preservar a frescura, garantindo que cada colherada de Nescafé seja tão saborosa quanto no dia em que foi produzido. Em seguida, uma tampa é colocada sobre o selo e o frasco continua seu caminho para receber o rótulo. A esta altura, os frascos de café estão prontos para serem enviados às lojas, trazendo a magia do café instantâneo para a sua chávena. Como você pode ver, o processo de transformar as cerejas de café em café instantâneo, que milhões de pessoas apreciam, é extremamente complexo. No entanto, cada etapa é crucial para garantir que, ao servir sua chávena, você tenha nada menos que a perfeição do café. Agradecemos por assistir ao vídeo. Se você deseja aprender a fazer gelatina, leite condensado ou Doritos, inscreva-se e confira nosso perfil. Não se esqueça de deixar um comentário. Dar um like e até a próxima vez!